Gente, então, vamos lá. A nossa aula a gente vai abordar um pouco sobre o que é o direito, algumas áreas do direito, e para falar um pouquinho, assim, sobre a questão da lei do software, a lei dos direitos autorais e o marco civil da internet, né? Que muitas pessoas têm uma visão de que a internet é uma terra sem lei, né? Que tudo pode, né? E talvez até para a gente entender algumas coisas, quando fala sobre usar um programa sem registro, né? Que talvez seja a prática da maioria, né, das pessoas que usam, né, algum recurso, né, seja computador, celular, usar algum programa aí sem registro ou algum documento que tenha direito autoral, uma foto e tudo mais, né? Então tudo isso hoje está tendo uma política muito forte dentro da internet e alguns canais já começaram a identificar. Esses dias eu tentei gravar uma aula e peguei a apresentação da Warner Bros. Para colocar no início do meu vídeo. A hora que eu subi o meu vídeo com o início, o YouTube já barrou, né, porque aquilo tem direito autoral. Então, tá tendo essas coisas, a gente aprende a lidar melhor agora com isso, né, para não sofrer um processo depois. Então vamos lá. Aí a gente entra na questão do direito, né? Para que é, né? E para que serve, né? O direito. Então, o direito está ligado à ideia de justiça. E se vocês, né, tivessem todo o trabalho de desenvolver um sistema, né, um aplicativo, e as pessoas começassem a usar ele, né, de forma que não pagasse para vocês os direitos. Vocês gostariam, né, disso? Já que uma vez você levou tempo para desenvolver e tudo mais, né? Então, entra a questão de justiça, né? O direito está ligado, né, à noção de justiça. E cada vez mais que as sociedades vão ficando mais complexas, mais a necessidade, né, então, de leis. Leis para quê? Para proteger, né, o direito, né, das pessoas. Imagina quanto dinheiro talvez uma grande empresa, tipo a Microsoft, ela deixa de arrecadar por conta, né, do craqueamento, né, do hackeamento, né, dos seus programas. Então, é justo isso para a empresa? Se vocês fossem os donos da empresa, vocês gostariam, né, que esse fosse, né, um modus operandi da coisa? Então, tá ligado à ideia, né, de uma sociedade sem direito. Porque toda sociedade ela tem leis, logo toda sociedade tem direito. Então, não existe sociedade sem direito, né? Então, a definição de direito. Então, nós temos aí a palavra direito vem do latim directum, quer dizer reto, né, ou que está à direita. E aí nós usamos mais a palavra direito, do direto, mas com a inicial ius. Ius significa justiça, né, o poder jurídico ou norma jurídica, que são as leis. Vocês já pararam para pensar se vocês querem ou não uma legislação de reconhecimento da profissão de vocês? Algum momento vocês pararam para pensar sobre isso? Isso é importante? Ter algo que legitime a profissão? Ou vocês não acham que deve ter ou não? Por exemplo, vocês estão fazendo um curso superior. E uma empresa, às vezes, não tem obrigatoriedade de contratar alguém que não tenha, que tenha curso superior para desenvolver, ela quer saber mais da prática. Ou toda empresa teria que ter alguém formado na área, né? Ser obrigado a contratar e não contratar alguém sem uma formação. Então, o autodidata não seria. Ou isso seria uma forma de barrar
né? A contratação de pessoas. Então, coisas a gente começar a pensar para chegar lá no final da aula. Então, continuando. A questão, né, da sociedade e direito, né? A gente costuma falar, né, que sociedade e direito, né, acabam se influenciando, né, ao longo, né, do processo, né, civilizatório, processo histórico, né? E aí o direito está muito ligado à norma, né, à regra, à lei, e essas leis são para adaptar melhor, né, as pessoas, para elas poderem viver em harmonia e também proteger, né, o bem jurídico, né, delas. Não precisa dizer, mas será que vocês usam algum programa, algum jogo, né, sem registro? Ou conseguiram um registro de uma forma não legal? Né? E a gente pode falar também que a questão das normas, das leis, elas vão variando de acordo com o tempo, né? Então, conforme o contexto histórico de cada lugar e cada época, né, as leis elas vão mudando com o passar do tempo. Tem coisa que não existia antes, né, em forma de lei, aí foi obrigada a criar-se uma lei para poder corrigir um problema. Vazamento de informações, de imagens, né, privacidade, tudo isso não estava no código, né? E aí precisou criar. Né? Então, cria-se o Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção à Imagem, e toda uma série de aparatos, né, para poder, né, pensar essa questão do mundo, né, tecnológico, virtual, com o direito. E se a gente for pensar, vocês têm um drive, né, na internet, na nuvem, com muita informação, foto, arquivo, né? E se vocês morrem? Para quem fica? Já pararam para pensar nisso? Tudo que vocês guardaram, juridicamente, né? Quem fica com isso? Alguém tem direito, né, a todo esse material deixado? Que é preciso pensar. Né? Na sociedade a gente está vivendo essa mudança, né, constante. Hoje é necessário encontrar um caminho, né, uma medida para que a gente seja protegido. Assim como também a questão das milhagens, que entra na questão de direito digital. Se eu tenho muitos pontos e eu chego a falecer, para quem fica os pontos? Fica de graça para a empresa? Ou tem que ser para passar para alguém, né, para algum, né, descendente meu, parente próximo meu? Então são questões, né, que o direito vai mudando de acordo com as necessidades, de acordo com as mudanças e as transformações. É por isso que a gente fala que o direito, né, é uma construção, uma elaboração humana. E aí ele vai sofrendo, né, influências no tempo e no espaço. Né? Então, coisas, né, como eu disse, para começar a pensar e chegar a uma ideia de como tudo isso vai influenciar e influencia, né, a vida, né, das pessoas. Podemos seguir? Se tiverem alguma dúvida, podem parar e falar. Mas não tem problema, não. Podem chamar. Então vamos lá. Aqui tá tranquilo por enquanto. Então vamos lá. Ó, a gente entra na questão do direito público e o direito privado. O direito público ele vai envolver os interesses públicos. Né? O direito público é uma herança do direito chamado direito romano. Né? E o que envolve o direito público? Bom, o direito público, né, ele envolve o conjunto de normas, né, que vai acabar disciplinando os interesses do Estado com os interesses, né, particulares das pessoas. Por isso, direito público, né, do Estado. Então, você tem a soberania do Estado, né, e a ordem sobre as relações entre a sociedade. E aí, o direito público defende tudo aquilo que é interesse do governo, né, do Estado. Envolve ações dos cidadãos dentro da esfera pública da sociedade, regulamenta, né, a questão das atividades estatais, né, do nosso país e as relações do Estado, né, com os particulares, né, com o privado.
né? Então, o interesse do Estado tem que chegar a um consenso em relação ao direito, né, privado, né, que é das pessoas. Então, não deve interferir, né, de forma, né, intensa a questão, né, particular. Então, tudo que é direcionado em interesse do Estado a gente chama de direito, né, público. E os ramos do direito público, você tem aí, ó, o previdenciário, o direito internacional, constitucional, administrativo, trabalhista, eleitoral, processual, financeiro, tributário e penal. Então, esses são os ramos do direito público. A gente não vai entrar, né, para discutir cada ramo, né, do direito, porque não é interessante, né? A gente não está no curso de direito, a gente só precisa conhecer, né, como que ele é dividido, né? O que é o direito público e como que ele é dividido. Agora, como que se dá essas divisões, né? Isso aí não é interessante para nós, né? Que o nosso objetivo é relacionar isso com, né, a questão dos direitos autorais, né? Marco Civil da Internet, entre outros. O direito privado também é uma herança do direito romano, né? E o direito privado, ele protege os interesses, né, particulares e não interesses públicos, né? Então, os direitos nossos, né, pessoas, né, particulares, né, privados. E aí o direito, né, privado é dividido direito civil, né, e o direito empresarial. O ordenamento jurídico que determina os direitos e obrigações dos cidadãos e o direito empresarial seria o ordenamento jurídico que acaba estabelecendo as normas, né, para as relações entre empresas. O direito civil, né, entre os cidadãos, né, e o direito empresarial entre empresas. Por exemplo, vocês estão desenvolvendo uma aplicação nova, né, para o software de vocês, para o, sei lá, o sistema, né? E aí uma outra empresa vai lá e copia, né, a sua ideia, porque ideia também tem patente, né? Ideia pode ser registrada. E aí, se você copiou, né, aquilo, você pode sofrer, né, um processo. Então, há relações disso, né? Há várias disputas, né, principalmente na China, às vezes vazam, né, alguma coisa das montadoras aí, né, de quem faz, né, carro ou celular, principalmente celular, é o roubo de ideias, né, o plágio de ideias. E isso também enrola vários processos. Então, protege o direito dessas empresas, né? No caso aí, né, dizem que, eu não sei, né, que a Microsoft ela tem todo um escritório contratado no Brasil para vasculhar as empresas, né, que fazem o uso, né, do software dela, né, pirateado, sem registro, de forma indevida. Não pagaram nada por ele. E aí ela passa a tentar negociar essa ação. E sempre ocorre. Agora, eu não sei até que ponto isso vai atingir o consumidor, né? Por exemplo, nós, né, que está na ponta, que usa mais, né, para casa. Então, Nossa coisa senhora. a começar a pensar. Já pensou se eles desenvolvem uma aplicação para copiar todo o registro nosso, né, adivinhar as informações que deve ter, né, e saber se que programa que a gente usa, se o registro é original ou não, né? Então as empresas estão se precavendo, né, por conta disso. Porque o tanto de receita que elas deixam de ganhar, né, com tudo isso, né? Mas eu ouvi de uma vez uma pessoa que é ligada à área da informática, ela, de acordo com ela, né, na opinião dela, as pessoas que o usam, os consumidores assim, né, mais informais como nós, de certa forma, a gente presta um serviço, né, de marketing, né, para a Microsoft, porque a gente usa e divulga, né, de graça, né, a tecnologia dela. Bom, não sei, é a opinião dela, não é a opinião minha, né, sobre isso. Pensando assim.
Porque se eu fosse o dono da empresa, eu também encontraria uma forma de, né, não sair no prejuízo, né, com tudo isso, né. Então, para várias empresas, existem vários tipos de pacotes, né, de liberação de senhas extras, né, de registros, né, para que elas possam se adequar. Eu lembro que uma vez tinha uma lan house, né, por isso que muitas lan houses acabaram fechando, né, pela região, porque não tinha registro, né, os computadores. O computador não tinha registro, né, o Windows não tinha registro, os jogos não tinha registro de nada. Aí vem a fiscalização, que era o registro, né? Não tem registro, você acaba fechando, porque você não tem dinheiro para pagar a multa. Então, né, muitas fecharam, né? Não sei se vocês conheceram alguma lan house que, né, foi o fim dela, foi isso, né? Aqui na minha cidade teve uma e o triste fim dela foi esse, né? Caiu numa multa pesadíssima e teve que fechar as portas, né? Saudade de jogar um CS, né, na lan house. Nossa, bom demais, hein? É outra coisa jogar na Lan House e jogar em casa. Pode ser o mesmo jogo, mas na Lan House tem uma emoção diferente. Ah, com certeza, né? Não tem essa questão do virtual é interessante, mas essa questão de estar próximo também, né, dá outra dinâmica, né, para a coisa. Por exemplo, as aulas. A gente está usando esses recursos agora, mas é porque houve uma necessidade extrema, né? Eu mesmo tenho o Play 4 em casa e eu até parei de assinar para poder jogar online, porque comecei a ver não graça mais. Porque o legal é jogar com o cara do seu lado e zoar ele, né? Falar alguma coisa, né? Então, eu parei de assinar por conta disso também. Vamos lá, os ramos do direito. Então, a gente tem 4 tipos, né? 4, né, ramos do direito. E dentro dele entra outros tipos de direito, tá? Tem os direitos civis, que foi a primeira classificação dos direitos, né, que existiu, que entra a questão das liberdades, né, individuais, das garantias fundamentais, né. Tem os direitos sociais, que é do século, né, XIX, e os direitos do século XVIII. Os direitos políticos, também do século, né, XIX. Os direitos sociais é tudo que está relacionado à área social. Educação, saúde, moradia, trabalho, lazer, educação, né? Tudo isso está dentro da questão, né, social. Os direitos políticos é o nosso direito de prestar um concurso, né, de se candidatar, de votar, de ser votado. E cada direito tem uma prerrogativa, né? Agora, assim, se você perde direitos políticos, depende do caso. Se você estiver preso, seus direitos políticos estão suspensos. Então, uma série de coisas, né, que impede você de exercer o seu direito, né? Mas, assim, se você não cometeu nenhum delito, todos os seus direitos são preservados, né? Os direitos humanos, né, data do século XX. Assim, na verdade, já estavam consagrados, né, espalhados entre os direitos. Só que eles reafirmam essa questão dentro da ideia da dignidade humana, né? Não ao racismo, ao preconceito, aí entra o bullying, né? E entre tantas outras questões, né? Como o nazismo também, né? Perseguição e entre outras coisas dentro dos direitos humanos. Então, só para a gente ter uma noção, né? Bem clara aí, né? Do que são, né, os campos dos direitos. Então, tem aí, ó, o direito civil. Então, né, eu acabei de falar para vocês, né, ligado às liberdades individuais, né, regula a questão dos nossos direitos e obrigações. Tem pessoas que acham que elas não têm dever, né, só têm direito. E aí precisa lembrar disso também, né, que dentro do direito civil você não tem só dever, você também direito, você tem também dever, e também você tem que cumprir com eles, tá? E o direito civil, né, já que ele engloba essa questão das liberdades individuais, e dentro dessa questão nós temos a organização, né,
da vida, né, desde o nascimento até a morte. Então, quando vocês estiverem vivos, né, o direito civil ele continua agindo. E aí ele envolve alguns princípios, né, dentro do direito civil. O princípio inatingível da família, o princípio da personalidade, da autonomia e da vontade, da solidariedade social, da propriedade individual. Esse direito ele é muito importante porque ele entra principalmente, né, dentro da ideia da Revolução Francesa. Uma das grandes conquistas da Revolução Francesa, além das liberdades, né, foi a questão da propriedade. Então, o princípio da legitimidade da herança e do direito, né, de testar. Então, nós temos aí, né, o direito civil. O direito social. Então, tudo que faz referência à parte social são direitos sociais. Tá? E na questão dos direitos sociais, nós temos aí, né, todos os direitos e garantias, né, fundamentais, né, que permitem os seres humanos ter uma vida digna, né, e ter uma qualidade de vida assim, né, que permita ele sobreviver. E dentro disso aí, os direitos fundamentais, né, são, e aí está no artigo 6º, né, da Constituição Federal: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência a desamparados. O interessante, né, a gente pode fazer um recorte ali, é sobre a questão da moradia. Eu estou fazendo um estudo junto com um aluno da engenharia civil e nós constatamos um fato, né, que no Brasil, em especial, nós temos. O que vocês acham? Tem muita gente morando na rua ou tem muitas pessoas que têm muitas casas e elas estão vazias? O que vocês Acho acham? que os dois, né? Olha, no Brasil tem mais casa vazia do que gente em situação de rua. É. Ixi. E está na Constituição, é um direito constitucional. Né? A questão da proteção à infância, né? Desamparados. Então, tudo isso aí é bem interessante, está dentro da Constituição. E por isso que é importante, né, saber os seus direitos. Que quando você não sabe, né, você não consegue efetivar eles. Por exemplo, o direito à saúde. Nós podemos, e tem uma forma de vocês, né, já que uma das garantias, né, do direito civil é a vida, das garantias fundamentais é a sobrevivência. Se você precisa de remédio de alto custo, o entendimento da lei, da Constituição, qual é? Que vocês têm direito a todo tratamento, né, por parte do Estado e os medicamentos. A minha família conseguiu, porque o meu pai tá doente, conseguiu tudo, né, via lei. Mas quando a gente foi perguntar para o plano disse que a gente não tinha direito a nada. Né? Aí eu consultei um advogado e ele foi atrás e a gente conseguiu tudo, ganhou tudo. Né? E o plano está tendo que arcar com tudo agora. Então, quando a gente não sabe, né, muito bem o que é direito nosso e como que isso está na Constituição e como que isso funciona, a gente acaba perdendo, né, tudo isso. Então, é importante sempre estar atento, né, a essas coisas, né, que acontecem, certo? Aí nós temos a questão dos direitos políticos, né? E uma das características importantes do direito político é o sufrágio universal, né? Que é o direito ao voto, à escolha, né? E é o direito, né? O direito político é o direito da pessoa poder participar direto ou indiretamente do governo, né? Da formação dele. Né? E os direitos políticos eles não podem ser cassados, eles podem ser suspensos. Por exemplo, a Dilma, quando ela sofreu o processo de impeachment, né? Ela não teve os direitos políticos, né? Suspensos. Ela só perdeu o cargo, mas os direitos políticos foram mantidos. Então, entra nessa questão também.
Aí entra aí a cancelamento da naturalização, incapacidade civil, condenação criminal por sentença transitada em julgado, recusa de cumprir obrigações impostas ou alternativas, improbidade administrativa. Então, tudo isso entra no campo, né, do direito político. E isso é interessante para entender algumas coisas. Vocês gostariam de um julgamento parcial ou imparcial? Qual que é? Como é que é? Como é que se Ó, divide? Eu não vocês sei. gostariam de ser julgados de forma parcial ou de forma imparcial? De forma imparcial seria de forma neutra, de acordo com a lei. De forma parcial seria de acordo com o que quem está te julgando quer, sem respeitar, né, os direitos das pessoas. Não, olhando assim, imparcial, né? Seria mais O interessante. ideal, né, seria de forma imparcial, mas também não é sempre que isso, né, ocorre. Então, é preciso entender todo esse processo aí, tá? Que envolve a questão dos direitos políticos, né, das pessoas. Então, vamos lá. Os direitos humanos, né, os direitos humanos, nos últimos anos, ele tem ganho, né, uma conotação ruim, né? Muitas pessoas relacionam os direitos humanos à coisa de bandido, né? A proteção de bandido. Quando, na verdade, direitos humanos, né, é para todo mundo humano. Mesmo que você cometeu um delito, um crime, né, você não vai ser tratado de forma, né, desumana, porque isso está previsto na Constituição. E aí eu não posso criar mecanismos diferentes para isso. Então, todo mundo é tratado, mesmo aqueles que cometeram crimes graves, né? Eles também têm que ser tratados também dentro da lei. Senão vira justiceiro, né? Não tem para que direito, justiça, né? Vira justiceiro, então não precisa de lei, não precisa de direito, tá? E aí os direitos humanos protegem a questão, né, da dignidade humana. Se acabar, né, falta 10 minutos, se acabar antes, a gente volta para finalizar. Então vamos lá. Essa aqui é a lei do software. Tá? Já ouviram falar da lei do software? Ela é de 98. A lei do software, ela engloba a questão dos direitos autorais, propriedade intelectual e propriedade industrial. Então, ela vai dispor sobre a propriedade intelectual do programa de computador, né, a sua comercialização no país e demais providências. E isso protege, né, quem cria o programa, né, a empresa ou a pessoa que criou, né, o programa, a não ser que você colocou, né, domínio público, né, nesse software. Aí você não tem, né, você só tem o direito, né, à propriedade intelectual. A pessoa pode usar desde que mencione, né, que foi você que fez, né? Ou seja, você não vai ganhar nada. Mas se você não colocou para ser algo aberto, você tem que, então, né, pagar por ele. Por exemplo, está usando um programa que ele tem duas versões. Uma versão não paga e uma versão paga. A versão não paga, ela é limitada a alguns recursos. Um deles é o tempo, né? O tempo é que são 40 minutos, 45 minutos no máximo. E na versão, né, paga, você tem uma série de recursos, o principal deles é o tempo ilimitado. Vocês viram que essa semana até a presidência da República está usando o Zoom. Então, o mundo inteiro está usando o Zoom. E é uma empresa que o software deles tinha uma série de problemas, né? Alguns até de segurança, eles tentaram dar uma consertada, mas mesmo assim ainda tem algumas falhas. E é uma empresa que
cresceu, né, do dia para a noite, né? O pessoal ficou assim milionário, o dono da empresa. Vocês chegaram a assistir essa reportagem? Não, eu vi só uma matéria falando mesmo que as ações deles subiram, sim, coisa de louco. Mas a reportagem eu não vi, não. Pois é. Também Então, não vi, né, não. de uma hora para outra, do dia, né, o negócio cresceu, né? E é um aplicativo assim, aparentemente muito simples, né, de ser usado, né? Não sei o que está por trás, né, dos códigos, né, como que é construído, mas, né, a gente perdeu mais a oportunidade de ganhar dinheiro de fazer um aplicativo aí, né, voltado para aprendizado. Perdeu. Perdemos, mas tudo bem, tá? Então vamos lá. A lei do software, ela envolve, né, o sigilo do programa, proteção de autoria, proteção, né, no mínimo, né, do software de 50 anos, reprodução para fins de comercialização depende de autorização. Assim, você comprou o programa, você tem ele, mas você não pode começar a fazer cópia para vender. Você tem, né? A partir do momento que você comprou, você pagou o registro, você pode usar para você. A partir do momento que você usa ele para ganhar dinheiro em cima, aí não. É igual naquela época do direito autoral, né? Dos CDs, DVDs. Você comprava um DVD, né? Um CD, quebrava a segurança dele, craqueava as músicas ou o vídeo e gravava e vendia por 5, 10 reais aí para as pessoas, né, para os amigos. Quando você começa a gravar e vender, isso configura crime, porque você está lesando, né, o direito da pessoa, né, que investiu, né, no caso da gravadora e tudo mais. No caso do software, é necessário uma lei para garantir a propriedade intelectual do software, né? Essa questão do direito patrimonial do autor? Ou o aluguel comercial do programa depende da autorização do autor? Vocês podem também pagar, né, o aluguel. Por exemplo, eu tenho alguns programas no computador que eu pago por ano, né, assinatura, então é um tipo de um aluguel para poder usar ele. Acabando o período, é cortado. Então, mas eu posso, igual a Windows, né? A chave do Windows minha é original, eu paguei já por ele. Tem algumas limitações, né, de versão, né, mas é um produto registrado. Agora, eu tenho um outro programa de editar vídeo, que eu peguei aí pelo YouTube, num link disponibilizado, e ele assim, digamos, ele vem com um crack. E eu consigo usar todos os recursos dele, né? Principalmente aquele de tirar a marca d'água, né? Na edição do vídeo, para poder fazer as minhas edições. Vocês acham isso legal? Vocês são donos do programa, Não, legal, né? Não, né? mas vocês Eu, usam. essas semanas passadas, Tavarama, eu tava com esse dilema aí. Eu tava precisando do Word, do Excel, no meu notebook, porém ele não veio pré-instalar, veio pré-instalado somente por 30 dias. Uhum. Vencendo os 30 dias, ou eu pagava, ou eu usava online, eu craqueava. Aí eu comecei a pensar se eu compraria, se eu não comprava. Porque é uma coisa que é muito cara. Se a gente comprar, por exemplo, se eu comprasse a assinatura permanente, eu só comprava e usava. Eu ia ter um software que ele não ia ser atualizado. Por exemplo, eu ia comprar, acho que a versão de 2019 e ela não ia ser atualizada constantemente. Se eu pagasse a assinatura, 2021 teria uma nova versão do software, eu ia ter o Excel Word 2021. Só que é uma coisa muito cara para a gente ficar pensando, né? Assim, para uso doméstico, eu digo. É um produto muito caro. A gente enfrenta esse dilema mesmo, de baixar craqueado ou pagar o produto, porque são produtos muito caros, né? Com certeza. E a gente não vai usar todos esses recursos assim, né?
para ganhar dinheiro com tudo isso. Talvez, né, as empresas deveriam pensar em uma linha aí, né, doméstica mais em conta, né, para os usuários. Talvez isso inibisse, né, a pirataria. Mas é coisa de pensar. E hoje, assim, a maior parte dos computadores utilizam programas da Microsoft. Não tem como não usar. E todos os programas que são feitos para o Microsoft, né? Então, a gente está amarrado também. Parece uma venda casada, né, das coisas. Mas, assim, a gente também entende, né, que essa lei, né, por um lado, ela protege o dono, né, os direitos, né, do software, mas quem sabe vocês, ao produzir um software também, ela também protege vocês. Então, né, a gente pode pensar, né, essa questão. Se moralmente a gente vai usar ou não, ou deixar de usar esse tipo de programa, né, por conta dessa questão. E se rolasse multas pesadas, será que as pessoas então parariam de usar? Se eles conseguirem realmente rastrear todos os usuários, né? Pode ser que no futuro as empresas passem a apelar, né, para isso. Não sei. Tomara que não. Tomara mesmo. Porque igual você falou, para, por exemplo, uma empresa pagar caro num produto, porém ela vai ter retorno nesse produto. Vai ser usado diariamente, muito mais frequentemente que em casa, e ele vai ter um retorno financeiro nisso. Porém, em casa, geralmente, somos nós estudantes que utilizamos mais e ainda assim não é diariamente. A gente não está tendo um retorno direto financeiramente para a gente estar mantendo esse software, para estar mantendo essa assinatura, para estar mantendo esse software atualizado. Aí é complicado, nesse sentido. Exato. Ó, tem algumas instituições que eu tenho uns amigos que dão aula em outras instituições, eles compraram o Zoom, né? Estão pagando a licença do Zoom para poder usar todos os recursos do Zoom. E ele falou que é muito diferente, né, dessa versão que nós estamos usando, essa versão não paga. Ele gostou muito, né, da outra versão. Agora, né, não sei se compensa eu, né, professor, pagar a licença. Então, gente, voltando, né, essa questão, né, e será que as empresas vão pensar, né, porque a gente está vivendo um novo tipo de situação, nós estamos vivendo uma mudança toda agora, então será que compensa as empresas deixarem de ganhar na questão do montante inicial, mas ganhar na questão de mais usuários, mais pessoas adeptas, né, ao uso das ferramentas, dos recursos? Então, coisas assim para a gente pensar. Bom, isso aqui nessa lei de 98, mas imagina que a gente precisa de uma lei agora talvez diferente. Por exemplo, não sei se vocês conheçam alguém que tenha internet, não internet não, Sky ou TV a cabo, qualquer tipo de TV a cabo, né? Paga, mas da forma pirata. E você está lesando a operadora também no sistema, né? Que há todo investimento para fazer isso. Só que é muito caro para você poder assinar todo o conteúdo. Será que fosse um preço mais acessível, as pessoas deixariam de usar um produto pirata, né? Que pode ter alguma DLL ali, né? Maliciosa, roubar dados, deixar seu computador vulnerável, o seu sistema vulnerável? Será que as pessoas então optariam, né, para ter algo homologado, algo original e não correr esses riscos, né, se fosse mais em conta? Eu acho que optaria sim. Tanto por causa do serviço, né? Eu já tive experiência com a Sky e com a Gato. E é bem mais intuitivo você usar o original, sabe? Ele é bem mais estável, né, e tal. É melhor. Só que o preço não tem como, né? Hoje por mês uma Sky, né, pirata sai acho que R$ 30, R$ 10 por mês para você usar o conteúdo dela.
Enquanto da Tanto, outra, né, para você ter um pacote total é muito dinheiro, né? porque tem que ir pagando os pacotes, né? Por exemplo, tem o pacote Uhum. Telecine, o pacote HBO, essas coisas, e vai indo. A Assim, outra você compra tudo de uma vez. eu gostaria de ter, né, a original pagando um preço mais, né, acessível, né? Por exemplo, o Spotify, e tem a versão paga e a versão não paga, né? Na versão paga, você pode ouvir qualquer música que você queira, né? Sem propagandas ali, né? E sem ter que esperar tocar a música que você quer ouvir. E o preço não é muito alto, o preço é até acessível, acho que é Não, 3 o reais. Spotify é bem acessível. Eles têm os planos, né? Tem um plano família que você pode colocar 5 pessoas, tem um plano casal que você contrata 2 pessoas e aí é bem mais fácil. Eu mesmo tenho o Spotify. Ah, eu não tenho. Eu até pensei em colocar, mas como eu passo pouco tempo ouvindo música, geralmente no carro eu coloco só para tocar a rádio, a CBN, né, para ouvir notícia, então eu quase não ouço música. Ouço música em festa, mas em casa muito difícil, né? Dirigindo também. Eu passo maior tempo na escola, na faculdade, então não tenho tempo, né, para gastar para ouvir música, mas eu gostaria, né? Mas é uma coisa que eu acho acessível. Vamos lá, dando continuidade aí. A lei de direitos autorais, ela vai envolver a questão de proteção, né, dos direitos morais e patrimoniais. O direito moral, que é garantido o criador ter o seu nome impresso na obra, de modificar ou vetar o seu uso. Por exemplo, vários artistas eles entraram na justiça para proibir de determinados grupos de pessoas utilizarem suas músicas, né, em prol de alguma campanha ou de algum ato, né? Teve recentemente um grupo, né, que defende, né, o Bolsonaro, que pega uma música, não lembro de qual cantora, ela entra na justiça bloqueando os direitos de uso, né, o direito moral, porque ela não permite, né? E caso haja descumprimento, eles continuam utilizando aquela música, né, com aquele intuito, ela vai entrar na justiça, né, para cobrar os direitos, né, e ainda processar, porque a pessoa não teve direito de usar a, a música e ela não houve a permissão. Então, essa lei de direitos autorais ela é bem complexa, né? Por exemplo, vocês escreveram um TCC sobre determinado assunto, ou um artigo, né? Vocês têm o direito, né, da propriedade, né, intelectual, né? Agora, como está publicado numa revista ou na rede de computadores, qualquer pessoa pode usar, desde que, né, faça o uso da referência, né? Se vocês fazerem a referência correta, não tem problema algum, né? Assim como pegar uma imagem na internet. Eu posso pegar imagem na internet. Agora, se eu informar de onde eu tirei, eu não corro risco, né, de levar um processo. Direito autoral pode ser até direito de imagem minha ou de vocês, né? Por isso que tem que ter uma autorização para poder usar a foto de vocês, né, a imagem. Eu não sei se a faculdade tem isso no contrato. Vocês leram o contrato? Chegaram a ler o contrato? Deixa eu até ler, mas não me recordo disso, não. É porque no contrato, geralmente, está escrito lá que você cede os direitos de imagem de vocês. Uhum. E assim, já que você cederam, a imagem pode ser usada, né? E tudo que você pode usar, se você citar, né, ou tiver documentado, né, você está protegido, né, de tudo isso, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é violonista.
Ele era músico do Djavan. E no CD, no DVD do Djavan, há muitos anos atrás, quando saiu, o nome dele consta no DVD. E aí, né, ele tem o direito, né, de estar ali, porque ele participou, né, da gravação do DVD. Então, isso é um direito autoral também, de imagem dele. Tá? Só que ele cede esse direito. Tá? Então, quando vocês escreverem um TCC, isso eu vejo muito dos alunos, né, nas bancas. Pega a ideia da internet como se fosse sua, apropria da propriedade de alguém, o direito autoral, como se fosse dela. Se o autor, o dono daquela propriedade, né, intelectual descobrir, pode pedir indenização e uma retratação por conta, né, disso, né, dos direitos. Pode ocorrer. Tá? Por isso que na internet tem um banco de imagens que é domínio público, então você pode usar e abusar de usar delas. Mas a maioria das imagens que estão na internet, elas têm uma propriedade, alguém criou. Se alguém criou, né, teria direito a isso. Né? E também o direito, né, de citação. Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos De lá. boa. O marco civil da internet. Muitas pessoas criticam, né, a questão do marco civil, né, da internet. Porque as pessoas acham que a internet deve ser livre. Mas se ela é muito livre, parece que ela não tem lei. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Por exemplo, nós estamos presenciando, né, ultimamente, desde as eleições passadas, o que? Empresas coletando dados e informações dos usuários, das pessoas, para quê? Para ganhar dinheiro. O Facebook, né, foi obrigado, né, a se autoexplicar, né, lá na corte americana sobre isso. Eles alegaram que foi uma falha de segurança. Você acha que foi uma falha de segurança ou eles realmente venderam, né, os dados dos usuários para as empresas fazerem propaganda? Lógico que vendeu. Né? Diz eles que foi um erro de segurança e até o Zuckerberg deixou um cheque em branco, né, para a própria corte, né, preencher, né, o valor. Mas será que a internet ela tem que ser algo livre, assim, sem lei? Né? O Estado tem que interferir para regulamentar o padrão, né, a garantia de qualidade de acesso à rede? Ou não precisa? Né? A internet deve ser livre para qualquer tipo de conteúdo, ou há conteúdos que são nocivos, né? Há conteúdos que são perigosos dentro da rede, ou tem que ser livre, né? Deve haver privacidade e proteção dos dados, né, dos usuários. Vocês navegam no seu celular ou no computador no modo anônimo, ou vocês navegam no modo normal, modo público? É tudo uma questão, né? Já dizia, né, os gestores, né, os especialistas em segurança, né, e até o Snowden, né, que nós estamos constantemente sendo vigiados, né, os nossos dados continuam sendo coletados. E até uma profissão do futuro, está aí para vocês, né, é casar o curso de vocês com a matemática aplicada, a análise de sistema, né, que estão fazendo, a matemática aplicada e leitura e interpretação de dados para mapear comportamentos. Diz que essa é uma das profissões do futuro. É um cientista analista de dados. Dados coletados, né, da rede. Vocês são bons de matemática? Né? Trabalhar com Isso aí matemática. tá bem alta mesmo. A Coletar esses matemática é dados gostoso. da rede, né? E
compreender o padrão, né, das pessoas. Nas eleições, né, que tiveram no Brasil, teve, né, em outros países, as pessoas elas perceberam que dava para influenciar as outras por meio dos seus medos. Como que eles perceberam isso? Pelo tipo de conteúdo que as pessoas acessam. Eles conseguiram identificar quem é mais suscetível a mudar de opinião, qual assunto a pessoa, né, ela tem mais predileção ou não, e começava a direcionar as informações específicas para esse público, essa para esse público. E aí começou a manipular o comportamento delas, coletando os dados das pessoas. Igual a China. A China, ela praticamente ela tem reconhecimento facial para todo lado. Sabem o que você está fazendo, você está sendo vigiado, né, a todo instante. Vai coletando seus dados. Tem até alguns experimentos, algumas ideias no Brasil de começar a fazer isso, né? Primeiro com as pessoas que estão presas, né, porque cometeram algum delito, e depois estender isso para toda a sociedade, né? E o que vocês acham de todos os seus dados, né, desde a sua primeira consulta quando bebê, estar toda disponível na nuvem? Vai É ser bom? pesado, sim. Hã? É bem pesado, né? Mas imagina para a medicina. Você chegou no hospital, né? Tá sem ninguém, e você está desacordado, o médico consegue, né, baixar o seu prontuário da nuvem. Todo o seu histórico na nuvem, acessado ali no celular. É interessante. Tem até um projeto Tá muito brasileiro, longe, né, né? para chipar as pessoas. Alguns, né, mais religiosos falam que está escrito na Bíblia, né, a questão da besta. Vocês gostariam de participar desse experimento, né, de ser as primeiras pessoas a receberem um chip? Vocês não vão precisar carregar mais nenhum documento. Ah, eu não queria, não. Depois que tiver funcionando tudo redondinho, até que vai, mas ser um dos primeiros a testar, vai que dá algum problema aí mais sério. Deus Mas me é só um livre. chip que vai estar codificado. Ele só vai emitir o seu registro. As suas informações vão estar na nuvem. Não sei. Eu esperaria tá mais formulado, funcionando melhor, para estar testando em mim. Se eles abrirem, né, para cadastro, eu acho que eu vou me candidatar. Né? Eu acho bem interessante isso aí. Né? De unificação de dados, informações. Eu acho. Eles só vão ter, a gente vai saber tudo que a gente tá fazendo, né? É, Já sabe também, né? Já praticamente. só. Que é o governo do estado, ele tá usando, né, os dados móveis das pessoas, né, de localização para saber a questão do isolamento social. Isso não é invasão de privacidade? Então, né? Pois é. A empresa pode, né, fornecer as nossas informações, isso é dado sigiloso. Um negócio interessante, aquele TikTok tava esses dias, né? Um negócio Uhum. Eu até baixei, mas não fiz daquele, não. teve um vídeo lá rolando, que eu estava até brincando para saber se o marido tá traindo a mulher ou não, que é um negócio, é uma timeline do Google. Tem no iPhone também, de localização. Aí eu fui verificar, e aí você entra lá na timeline de localização e tem um mapinha cheio de pontinhos vermelhos por onde você passou. Então, desde que eu tenho uma conta no Google lá em 2013, e eu fui, por exemplo, lá em São Paulo, ele marcou aquele lugar e tá salvo lá até hoje. É bem interessante, sabe? Você vê onde você foi, o Google sabe.
Então, a minha namorada, um dia que eu peguei ela mexendo no meu celular, ela tinha habilitado a localização do iPhone, para iPhone. Então, ela saberia aonde que eu fui, porque o iPhone também tem essa opção. Eu também não sabia. Ele marca tudo que você fez, onde você estava. Parece que acabou a privacidade, né? Então, você sabe tudo. E com o chip, daria para saber, né? A não ser que as pessoas arrumassem um jeito de tirar o chip, né? Porque aí, se não tem Mas chip, não ainda. tem como te localizar. Mas o celular, né? Você localiza, né? Ele marca toda a sua trajetória. E é interessante, um dia eu estava usando o aplicativo do Waze, aí tinha aquela opção casa. E eu fiquei assim, meio. Como é que eles sabem onde eu moro? A inteligência da artificial do negócio aprendeu onde é a minha casa. Ela intuiu, por meio da estatística, onde que eu sempre ficava por mais tempo. Então, ela intuiu, naquele horário, né, para onde que eu ia, para aquele endereço. Então, se eu aperto casa, ele já sabe onde é, mesmo sem eu digitar onde moro. Olha que interessante. Pô, o Google também é assim. Ele já marca lá a E casa. começa a dar medo, né? É uma série interessante. Já deve ter assistido, né? Black Mirror. Já, alguns episódios. Que aborda esse tipo de. Alguns episódios, né? Aborda esse tipo de tema que é bem interessante. De tecnologia avançada, né? E os seus possíveis erros, né? Problemas que pode causar. Então, coisas, né, a se pensar aí, né, para pensar se a internet, né, ela é uma terra sem lei, porque muitas pessoas estão ofendendo as outras, né, ameaçando as outras pelas redes sociais, achando que a internet é uma terra sem lei. E elas estão começando a ser denunciadas e receber as cartas de intimação. O João Dória, ele contratou um escritório, né, somente para fazer isso, identificar as pessoas que ficam difamando ele nas redes. Então, cuidado, né? Se vocês difamarem o João Dória pela rede, qualquer dia pode chegar uma cartinha na casa de vocês de intimação, porque ele contratou um escritório só para coletar dados na rede, né, que fazem menção negativa a ele. Dessa vocês não sabiam, né? Do Dória eu não tinha visto ainda não. Eu vi que alguns influencers estão fazendo isso já também. Estão fazendo as denúncias e acha É, mesmo, né? Igual aquela mulher que fez lá no vídeo, nos caixões vazios, né? Lá em Minas, que foi em Minas, né? Ela achou que não ia ser descoberta, né? Achou que a rede é uma terra sem lei. Encontraram ela. E ela vai responder criminalmente, né? Por aquele tipo de mensagem. Assim como tantas outras pessoas estão sendo, né? Responsabilizadas pelos seus atos, né? Que está acontecendo. Para você ver o nível, né, de civilidade, né, que nós chegamos, que é bem complexo tudo isso, certo? Dúvidas, gente? Então, não. vou agradecer a vocês, né, terem participado, né, da nossa aula aqui, nossa atividade. Deixa eu só ampliar a tela, tentar colocar. Como é que faz para colocar todo mundo aparecendo na telinha? Vocês lembram? Hum, vamos ver. Uai, pra gente tá aparecendo Todas as telinhas? todas. Cara, por que a minha não aparece? Tavarama, no canto superior direito, próximo aonde fecha, tem um Gallery View
Speaker View. Se ficar em Speaker View, aparece o quadradinho de todo mundo. Assim, aqui no meu. Nossa, não tá aparecendo nada. Pois é. Aperta esse. Aonde? O seu provavelmente vai estar escrito Galeria View. Olha aí se tá, se tem. Aqui só tem do lado direito. Exibição de orador. É em cima. Mas não tem Bom, nada. aqui você é o administrador, né? Eu não sei se... Bom, eu queria tirar uma foto de todo mundo, mas infelizmente não estou sabendo mexer ainda nesse Quer que eu tire negócio um aqui. print e mando pra A você, gente Tavares? dá pra Pode tirar. ser, né? Você tira um print e manda para mim? Mas só não tá aparecendo as carinhas de todo mundo. Ah, não tem problema. Beleza, eu vou tirar e mando. Beleza. Então tira uma foto aí para nós e manda para mim para a gente poder, né, encerrar aí a nossa aula. Galera, muito obrigado. E quando a gente marca uma mais para frente, ou joga mais uma atividade lá no grupo, beleza? E Beleza. eu vou salvar essa aula no YouTube e disponibilizo o link para a Lid. Ok? Ok. Combinado. Então, combinado. Valeu, brigadão, hein? Até mais. A gente que agradece. Eu que agradeço vocês no pleno sabadão. Até Falou. mais. Tchau, Falou, tchau. até a próxima.